Amém? Vou tentar dar aula, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 112. Deixa ali no Salmo 112. Glória a Deus. Eu não cumprimentei o Renato e a Vera, que chegaram um pouquinho depois. Tati e o Eric, sejam bem-vindos. A mãe da Isa também não, seja bem-vinda. E todos os outros que chegaram depois, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho ensinado hoje a terceira aula sobre entrar no Santo dos Santos, amém? E eu fico muito feliz porque muitas pessoas estão permanecendo nessa aula. E é interessante porque muitas vezes eu não estou aqui falando como ganhar uma bênção, mas como ganhar Jesus. Eu fico muito feliz porque nós sentamos com as ovelhas, com os filhos, jantamos, né? Temos momentos juntos, que nem ontem eu estava no Eric e na Tati. E é muito bom ouvir do coração da Tati, por exemplo, como ela falou que, sabe, pastor, eu entendo que quando eu fui para a igreja, o que me transformou foi por eu querer buscar a Deus. E isso é muito bom, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas essa verdade que a Tati e o Eric entenderam, não. E que eu sei que muitos aqui já entenderam. Por que eu estou aqui? Para buscar a Deus. Amém? Então a gente tem estudado como entrar nesse lugar de contato com Deus. Só que assim, tudo que eu falo, irmãos, não é real. Até você botar o pé. Amém? Não existe. É que nem o Google. Quando você acessa o Google, só está lá assim, Google. E uma barra em branco, não está? Mas escreve alguma coisa, bum, aparece. Não é assim? Assim é o reino espiritual. Tudo está em branco, mas se tu botar o pé em alguma coisa, vai começar a abrir um leque de realidades espirituais. Então, entre nessa verdade. Entre nisso que eu estou falando. Eu estou dando sustentação para você compreender, mas adentre essa realidade. Amém? Chore aos pés do Senhor e fala, Pai, eu quero te conhecer, me tira do meu mundo. Deixa eu te falar uma coisa, se você está na igreja, é muito chato se você não quiser sair do teu mundo. Confia em mim, é muito chato. Porque você vai estar em culto após culto sem entrar naquilo que está sendo falado. Você entende isso? Então entra. Faz a tua vida se tornar legal. Entra naquilo que está sendo falado, faz isso se tornar real. Então, eu falei que dentro do Santo dos Santos existia uma arca da aliança. O que é essa arca? É Jesus. E o Santo dos Santos simboliza o terceiro lugar do véu, aonde nós estamos, que simboliza o nosso espírito. Tem o meu corpo, amém? Tem a minha alma, que reside os meus sentimentos e pensamentos e memória. Mas tem o meu espírito, que é aquele negocinho que está dentro de ti, que tu para e pensa assim, eu existo. Eu existo. Esse é o teu espírito. É a consciência do ser, é a consciência do eu. Então, nesse lugar, que é o lugar mais íntimo do homem, é onde Deus, Jesus se revela. Quando tu entra no Santo dos Santos, a arca entra dentro de ti. A arca simboliza Jesus. Dentro da arca tem as tábuas de pedra, amém? Essas tábuas de pedra são o quê? A lei, o relacionamento com a bondade. Então, deixa eu te falar uma coisa, não existe bondade se não existir Jesus. Porque aquilo que é bondade para muitos, na verdade, não é bondade. Por exemplo, você já ouviu aquela mãe que diz, eu fui tão boa com meu filho, mas na verdade a mulher foi terrível. Mas na ótica dela, ela foi boa. Mas talvez foi uma mãe ausente, um pai ausente. Talvez o filho nunca teve paz em casa, porque a mãe nunca respeitou o pai. E o filho viveu um inferno. Mas a mãe fala, eu fui tão boa para os meus filhos. Por quê? Porque o senso de bondade dela está distorcido. Porque só há bondade com a arca, e a arca é Cristo, amém? Então quando a arca entra dentro de ti, as tábuas estão dentro de ti, Cristo em nós, Colossenses 1:27, a esperança da glória. O que isso significa, irmãos? Que tu só vai, presta atenção nisso, tu só vai ser bom se tu se relacionar com uma pessoa chamado Jesus. Esquece, tu não vai ser bom de outro jeito, porque tu não consegue. Eu não consigo, ninguém consegue. Nem o Papa consegue. Nem o Santo dos Santos aqui na Terra consegue. Nem o homem mais santo que tu imagina consegue. Nem a Madre Teresa de Calcutá não conseguiu.
Ninguém conseguiu. Nem Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho, ninguém conseguiu. Por quê? Porque a bondade ela só emana do teu ser se Jesus entrar, amém? Então tu precisa tomar café com Jesus, tu precisa sentar com Jesus, tu precisa convidar Jesus para a tua vida dia após dia e conhecer Ele e fazer com que Ele te abrace. Tu precisa saber que Ele está vivo, amém? Isso é quando você traz a arca para dentro. Agora, dentro dessa arca tem as tábuas, que é a lei, mas ela tem outros 2 objetos que eu vou falar deles hoje. Um deles é o vaso de ouro, que tem o maná escondido. E o outro é a vara de Arão que floresceu. Eu vou explicar o que é essa realidade espiritual. Agora, antes de eu ir para esse passo, Deus me falou, dá essa chave novamente para a igreja, que foi ministrado no domingo. O Salmo 112, 1 diz assim, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Perceba uma coisa, irmãos, a palavra de Deus ela é imutável. Reinos vêm e vão, mas a palavra permanece. Então não é mais uma questão de tu vir aqui e Deus te dá algo, é uma questão de tu ser aquilo que Deus está mostrando que tu deve ser. Por quê? Porque bem-aventurado é o homem que teme os mandamentos e tem prazer, não é só temer a Deus. Eu sei que Deus existe, eu temo, mas agora que tem prazer nos mandamentos dele. Então o homem se submete à palavra de Deus, o homem aqui, a palavra de Deus aqui. Essa é a cura do casamento, essa é a cura das finanças, essa é a cura do relacionamento, da prosperidade emocional. Por quê? Porque tu entra nesse lugar. Deus não falou assim, ó, bem-aventurado é o homem que tem sucesso nisso, não, ele falou, bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei. Então, as verdades de Deus, elas têm que ser um fluxo ao qual nós entramos nela. E esse é o único desafio do evangelho. Eu estou aqui pregando domingo após domingo, quarta após quarta, só por um motivo, para que tu consigas conhecer a verdade e entrar nela. Porque ela já está estabelecida, já está consumada. Cristo, ele disse, está consumado, acabou. Amém? Só que por que nós não conseguimos entender? Porque tu tem que se relacionar com a palavra, com a verdade de Deus, que é Cristo. Mas pastor, por que eu não consigo? Eu falei que Josué capítulo 1, versículo 2 e 5, Deus deu a terra de Canaã para Josué. Deu ou não deu? Só que o que ele falou para Josué? Domine a terra. Mas Deus não deu? Deu. Só que ele falou, a terra só vai ser tua quando tu botar o pé nela. Amém? Então as coisas na tua vida só está faltando uma coisa, tu botar o pé. Bota o pé. A gente vai para Goiânia, nós vamos botar o pé num ambiente missionário. Agora nós vamos estar olhando para coisas que a gente nunca olhou. Nós vamos começar a dominar os confins da terra, governar os confins da terra. Então, nós temos que colocar o pé. Deus o amor, irmãos, não se racionaliza. Não adianta você pegar assim, 15 atributos de como amar um homem, ou como amar uma mulher, porque não se racionaliza o amor. O amor, tu tem que pisar nele e falar, eu vou amar. Quando eu começar a amar, eu descubro como é que é. Amém? A obediência não se racionaliza. A prosperidade não se racionaliza. O problema é que tem pessoas que vêm para a igreja e querem achar 450 argumentos contra o dízimo. É só não dizimar, para de querer achar argumento. É só não ofertar. Só que o problema é que nunca prova das bênçãos da generosidade. Por quê? Porque nunca pisou nela. Você está entendendo? Aí tem casal, muitas vezes, que nunca prova da bênção do casamento, porque nunca pisa no amor. Sabe, a mulher fala assim, eu vou respeitar o meu marido, haja o que houver, durante 1 mês. Nunca consegue fazer isso. Não todos, né? Eu estou dizendo que um momento da vida. Ou o marido, eu vou comprar uma flor 1 vez por semana para minha mulher, durante 1 mês. Se o Vitor não fizer isso, eu vou dar umas cajadadas nele, que ele vai ver o que vai ser bom para tosse. Que ele já está começando no manto já. Vitor, te prepara, nego. Irmãos, escuta isso. Nós precisamos pisar na verdade. Amém? Para de racionalizar. Não queira entender.
Eu passei muito tempo da minha vida, pergunta para o Daniel me achava até meio doido. Eu pegava um caderno, irmãos, e eu fazia não é esboço, é outra palavra, diagrama, de cada processo psicológico do homem para entender. E sabe a conclusão que eu cheguei um dia? Que eu não entendia. Não teve jeito, irmãos. E eu passava horas, eu pegava a Bíblia do Daniel, ele ficava lá estudando as notas, ele ficava nas notas do rodapé. Eu ficava lá rabiscando, eu puxava uma seta e puxava outra, e tentava achar e tal, e ai meu Deus do céu, e nunca achei. De repente um dia eu falei, mas como é que pode aquele cara lá de Deus, que ele parece que não sabe nada disso que eu estou vendo, e ele é muito de Deus? Porque a diferença é que eu estava racionalizando, e ele estava vivendo. Enquanto eu estava tentando descobrir o que é amor, ele estava dando um copo de água para quem estava com sede. Você está entendendo? A gente tem que parar de racionalizar. Aqui é uma igreja de casamento, amém? Glória a Deus. Não quero falar nada não, mas a Isa vai casar, essa Isa aqui. Falei uma vez com ela, já obedeceu, irmão. É isso aí, vai nesse embalo aí que vocês vão chegar longe. Sério, tô falando sério. Falei, vocês precisam casar. Ela falou, Eu falei, Eu não quero dedurar a Fran aqui. Porque a Fran, irmão, eu nem vou falar da Fran. A Fran é um caso que depois ela quer me bater quando a gente senta na mesa. Eu estou falando da tua fama, tá? Quase me bateu esses dias aí. Irmãos, por que nós somos uma igreja de casamento? Porque Deus mandou casar, amém? A gente vai inaugurar o céu com casamento, então o interesse do casamento é dele. O casamento simboliza Cristo e a igreja. É ele, não tem a ver contigo. Eu acho bizarro isso. O pessoal vai fazer uma festa de casamento, o último que se importa é Jesus. O que Jesus queria? Não, irmão. Pensa primeiro em Cristo. Como é que Jesus quer que tu entre no casamento? Como é que ele quer que tu saia? Como é que ele quer que seja? Porque tem a ver com ele. Não é contigo, é com ele. O casamento é dele. Ele que fez isso antes da fundação do mundo. Mas eu não vou pregar de casamento hoje, amém? Próximo casamento é o da Vitória, depois a gente vai ter o da Isa. Assim eu vou pregando por partes. Glória a Deus. Amém? Não estou dizendo que está todo mundo convidado, gente. Senão depois vai faltar comida, vão bater em mim, viu? Estou dizendo que tem. E quem não casou ainda, vamos se orientar, gente. Vai, vamos casar. Amém? Pois daqui a pouco estão me chamando de... Como é que é o santo do casamento lá? Eu acho que ele entende. Santo Antônio, né? Ih, os irmãos estão sabendo demais. Não, é o Santo Antônio. Eu tinha ele na minha carteira, tá, irmã? Eu tinha ele na minha carteira. O Santo Antônio e o Santo Expedito andava coladinho comigo. Até um dia que eu entendi que eles não eram tão bonzinhos quanto falavam para mim. Mas, irmãos, eu acho que ele entendeu isso também. Provavelmente na história dele ele deve ter entendido o casamento, ele deve ter feito muito casamento. Então, irmãos, mas se alguém me chamar de santo por causa de casamento, eu desço do céu e dou uma cajadada no homem. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O casamento ele é importante porque você pisa numa realidade de Deus, amém? Então marca a data que vai dar tudo certo. E se não tiver o que comer, nós compra um filé simples e taca na grelha e vamos comer. Ou costela de porco que é mais barato, né? A gente dá um jeito, mas tem que ter casamento, amém? Porque a gente vai inaugurar o céu com casamento. É muito importante isso diante de Deus. Então pisar é a chave, irmãos. Guarda isso contigo. Não adianta... tem a Dai e o Lucas. Espero que eles estejam me ouvindo, que eles não casaram ainda também, não fizeram festa ainda. Guarda uma chave contigo. Pisa no ambiente. Uma vez o Daniel, vou dedurar o Daniel agora, ele fazia uma estrutura de relacionamento. Como tinha que ser o relacionamento? Eu falei, Dani, pelo amor de Deus, pisa no relacionamento, depois tu vê como funciona, cara. Adão foi jogado no jardim, botou Eva junto com ele e falou, vive. Entendeu? Esse negócio de querer esboçar e entender tudo antes de chegar é terrível, não dá. Meu Deus do céu, senão daqui a pouco o cara tá estudando como é que é a física quântica da molécula feminina, pelo amor de Deus. Entra no casamento e fica quieto, rapaz. Eita glória. Então, irmãos, pisa, amém? Nós temos que pisar. Essa é uma chave, guarda isso no teu coração. Não racionaliza, pisa e busca compreender. Amém? O pastor falou que ofertar está certo. Primeiro tu oferta, depois tu estuda. Não tem problema, estuda. Mas se envolva, porque nesse tempo, enquanto você está estudando, você já vê que a tua vida começa a mudar. Porque tu começa a ser generoso e abre-se uma porta de generosidade para você. Entendeu? Então entra nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Aí, irmãos, o próximo item
que tem dentro da arca é o vaso. O que é esse vaso? Esse vaso é um vaso de ouro onde se guardava o maná. O maná era o pão que caía do céu, presta atenção nisso, que o povo comia no deserto. O que isso simboliza? Que era a sustentação de Deus para o povo não morrer. Amém? Quando Jesus vem em João 6,48, ele fala que ele é o pão verdadeiro, que dá vida. Porque ele comia do pão do Pai, que era a presença do Pai. Meu Deus, que não seja o iPhone 13, Jesus. Deus me livre. Que ele não bota capinha no celular, gente. Alguém convence esse homem a botar capinha no celular. E deixa eu falar uma coisa, então... Não, vou falar outra coisa. Então, o pão sabe, significa a presença de Deus, é aquilo que dá vigor para o homem. Então, dentro de Cristo, presta atenção nisso, Cristo, a arca está dentro, amém? Dentro de ti, Jesus está dentro de ti, porque tu aceitou o Espírito dele. Agora a bondade dele, a lei dele começa a fluir, e tu quer saber das coisas dele, não mais as tuas. Tu não quer mais ter justiça própria. Agora você quer Deus, faz a tua justiça, Pai, porque se eu fizer a minha eu mato. Amém? Se tu fizer a tua, tu salva, se eu fizer a minha eu mato. Então, me ajuda, Jesus. E aí você começa a andar, daí você perdoa aquele que te ofendeu, perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa os filhos. Você pede perdão pelos erros que você fez, começa a bondade. Então você começa a comer do maná, que é a presença de Jesus dentro de ti. Presta atenção, é dentro. Tu não precisa ir no templo de Salomão para ter Jesus, irmãos. É dentro, o maná está dentro. Não precisa ir na Aparecida do Norte, não precisa vir aqui na Igreja Coa. Não precisa, isso aqui é uma garagem. Ah, mas por que a gente se reúne? Porque na comunhão existe ativação, amém? Você manifesta, olha o mistério. Quando vocês estavam em casa, Jesus estava com vocês? Estava ou não estava? Quando vocês estão aqui, e você estava em casa, os outros irmãos também estavam na casa, Jesus estava com eles? E agora vocês estão tudo aqui, onde está Jesus? Está com todo mundo, só que agora é no mesmo lugar. Um só Jesus. Olha que mistério, até o Noah está dando glória a Deus ali, que eu estou vendo. Vocês estão entendendo? Então Jesus, irmãos, aqui agora ele é um em todos. E por que é importante isso? Porque é aqui que os corações começam a sincronizar. Quando existe pastor, que não é só um rodízio de liderança, mas tem pastor, Jesus começa a ministrar tudo em todos, e todos ficam com um só coração. E os corações são o mesmo. Daqui a pouco você pode ir na casa de qualquer um que tu vai se sentir irmão dele, porque os corações estão linkados. Aqueles que estão recebendo a verdade, lógico, né? Então, por isso que o culto é importante. Entretanto, a tua sustentação não está aqui. É igual tu me falar que tu vai uma vez por semana comer num restaurante e tu sobrevive. Não sobrevive. Não sobrevive. A tua alimentação está em casa. Aonde? No maná. Que maná? Escondido. Escondido aonde? Dentro de ti. Então quando Deus fala, Deus não fala que é para tu fechar a porta do teu quarto para buscar ele em secreto? Mas como é que Jesus fez isso quando ele passou 40 dias no deserto? Porque quando fala fecha a porta do teu quarto, está falando fecha a porta, fecha teus olhos, olha para dentro, porque ele está aí dentro. Aleluia. Você está entendendo? Não importa onde tu estiver, não importa, pode ser lá na favela, ou pode ser lá no bairro Figueira, não importa, ele está aqui dentro. Tu pode estar no meio dos famosos, ou no meio dos mendigos, ele está aqui dentro. Então tu tem que parar um momento do teu dia e olhar para dentro. Aleluia. Olha para dentro. Aí daqui a pouco começa a chegar essas técnicas que nem reiki e tal yoga, e começa a ter ascensão, por quê? Aí eles falam aquilo que os crentes já deviam estar fazendo há tempo, que é parar e olhar para dentro. Eles pedem para o cara ficar, o meu relógio, irmão, tem um negócio de yoga aqui que vamos relaxar, contando segundos para eu ficar respirando. Precisaram fazer sistemas, porque o homem não para mais, é doido, fica o tempo todo, Não, para um pouquinho, olha para dentro. Olha para dentro, respira. Fala, Jesus. Pega a palavra de Deus. Essa palavra aqui, imagine que a Bíblia está ativa aqui, amém? Essa palavra aqui, ela não é nada. Ela só é alguma coisa se ela viver aqui dentro.
Olha para dentro, ela só aponta o que vive aqui dentro, na tua vida. Amém? Não é o pastor, não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja. A igreja é um lugar de ativação e manifestação de glória. Por isso que quando eu sento na mesa contigo, não é glória que o Senhor manifesta com um peso de libertação e ativação como aqui que chega a arrepiar a alma. Quando eu sento na mesa contigo é cura de coração. Quando Jesus sentava com os apóstolos na mesa, ele não curava ninguém. Não tinha nada a não ser conversa, intimidade, comunhão. Mas quando Jesus estava no meio da multidão, era fogo que descia. Curas, milagres, sinais, você está entendendo? Existem ambientes. Agora, o maná escondido, o momento que tu passa sozinho, em meditação, em contemplação, em conhecimento de Jesus, é o alimento que vai te sustentar. Dizia Charles Spurgeon na jornada dele, um dos maiores avivalistas do mundo. Ele falava assim: passe o teu dia nos negócios, fazendo o que tem que ser feito. Se Deus te chamou para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Se Deus te chamou para ganhar almas, ganhar almas. Mas de noite, a todos, volte para a tua casa, assim como um passarinho volta para o seu ninho, e se alimente de Jesus. E aí a biografia de Spurgeon diz que ele tinha um momento sozinho, mas antes disso ele se assentava com a esposa na frente da lareira. E ele pegava os poemas cristãos da época, contemporâneo, e ele lia para a esposa lia para ele, eles conversavam sobre aquilo. Para Jesus ser cada vez mais real no lar dele. E na vida dele. Pare um momento e coma do maná que Deus botou secreto dentro de ti. Quem tem esse maná? Jesus. Tu não tem nada, é Jesus. Se tu olhar para Jesus dentro de ti, tu vai ver o maná, tu vai comer o maná. Amém? A revelação de Cristo. Aí depois, em Apocalipse 2,17 diz: aquele que vencer, eu darei do maná escondido por toda a eternidade. O que isso significa? Que Jesus vai nos permitir estar na presença dele por toda a eternidade. Diferente dos anjos que acessam a Deus, nós permaneceremos com Deus. Quando nós entrarmos, irmãos, e ver Deus revelado, não secundário, não como espelho, como a gente vê aqui, que a gente vê Deus revelado no universo, eu tenho certeza que nesse momento nós iremos chorar, se nós não tivermos chego pertinho dele. É tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Amém? E a segunda coisa que tem lá dentro é a vara de Arão. O que é a vara de Arão, irmãos? Arão era o sacerdote que ele trazia a verdade de Deus para a terra. Lá na época de Moisés. Depois de Abraão, há muito tempo, há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. E aí Arão, ele era um sacerdote das 12 tribos. Só que ele era o cara que mandava. Aí um dia, as 11 tribos fizeram motim contra ele. E falaram: tu não tens autoridade para guiar o povo de Israel. Só que Abraão tinha a revelação de Deus. Primeiro, ele segurou o braço de Moisés quando Moisés estava orando. Ur e Arão, que era o libertador. Segundo, foi Deus quem mandou ele ser quem ele era. Ele era quem ele era porque Deus mandou, não porque ele queria. É o que eu digo, eu sou pastor porque Deus mandou, não é porque eu quero. Uma vez eu entrei em crise, eu falei: Deus, quem sou eu para fundar uma igreja? Aí um dia o Espírito Santo falou: tu é aquele que eu escolhi. Nem todos foram feitos para fundar a igreja, mas alguns foram. Tu é um deles. Eu falei: amém. É Deus quem atesta, é Deus quem certifica, é Deus quem levanta. E aí então Arão era esse homem. E de repente começaram a botar em xeque a autoridade dele. Sabe o que aconteceu? Deus falou: chama todo mundo. Pede todos os cajados. Os cajados eram aqueles cajados de pastor. Bota cada um o seu nome e joga no chão. E eles fizeram assim, Números capítulo 17. E a Bíblia diz que o único cajado que floresceu foi o cajado de Arão. Por quê? Porque Deus revelou a presença dele, a autoridade de Arão. Ele disse: eu estou com Arão. Quem fez? Foi Deus. Amém? Por quê? Porque a autoridade você não tem porque você quer, você tem porque Deus te deu. Então não te preocupa se alguém falar mal de ti. Se alguém falar mal de ti, se alguém querer destruir a tua imagem, não te preocupa. Porque a única autoridade que uma pessoa pode ter é a que Deus dá. E se você obtém a autoridade da verdade, nada pode te abalar.
vão ter que mentir contra ti. E a mentira não tem autoridade em si, só tem autoridade a verdade. Então que as pessoas precisem mentir contra ti para falar mal de ti. Então tu terás autoridade sobre a situação. Mas é interessante porque Deus, Ele deu autoridade para Arão. E não foi por força. Foi porque Arão era obediente. Amém? Então, não é por força, irmãos, que Deus vai te dar autoridade no casamento, na vida emocional, no dinheiro. Não é por força. Agora eu quero. Não adianta tu querer. Agora eu quero fazer. Não adianta tu querer fazer. É igual eu chegar na frente do Messi e falar, agora eu quero dar um drible no Messi. Né? Eu vou levar 45 dribles, depois eu vou acordar e vou descobrir alguma coisa que aconteceu. Né? Quando eu jogava com o Daniel, eu levava mais caneta do que... Terrível. Por quê? Porque não adianta eu querer falar, não, agora vai dar boa. Não dava, irmão. Aí o Daniel gostava de brincar de chute a gol comigo, ele chutava uma bagada que quase me arrebentava, que eu só servia para ser goleiro, irmãos. Aí eu, agora eu vou defender. Defendia nada. Porque não adianta querer. Tu tem que ter autoridade. Agora, se chamasse o... Meu Deus, fala um goleiro bom aí, gente. Rogério Ceni. Ele tem autoridade ou não tem para defender? Tem. Ele tem. Se ele falasse assim, ó, eu vou defender, ele defendia. Vocês estão entendendo? A pessoa, ela obtém autoridade quando Deus atesta. Não adianta tu querer. Quando Jesus foi mandado para a cruz, irmãos, ele humilhou Pilatos. Pilatos chegou e falou para ele assim, ó, que ia mandar ele para a cruz. Jesus olhou para ele e falou assim, ó, cara, deixa eu te contar um negócio. Tu só tem autoridade para me mandar na cruz porque o meu pai te deu. Se eu quisesse agora, eu mandava 12 legiões de anjos te matar, cara. E matar todo mundo aqui. Mas eu permiti me crucificar, fique em paz. E aí Pilatos lavou as mãos. Vocês estão entendendo? A autoridade, por que Jesus tinha autoridade? Porque ele era santo, puro. Nenhum demônio podia contra ele. E o que age não é, isso eu aprendi com o Guilherme, não é aquilo, não é a pessoa o problema, é o que age na pessoa. Um dia o Guilherme saiu com essa, eu falei, meu Deus, tá ficando de Deus mesmo, hein, caramba? Que isso? É o que age na pessoa. Então Jesus estava falando para aquilo que agia em Pilatos, porque Pilatos, na bondade de Deus, não ia fazer o que fez. Ele ia resistir, jamais ia crucificar Deus. E Jesus falou, eu tenho autoridade. Vocês podem me crucificar porque eu deixo. Então a autoridade é algo que você recebe de Deus. Autoridade ministerial. Tem gente que quer fazer coisa que não pode. Sabe aquele negócio, a pessoa chega hoje e quer sentar na janela? Não tem na empresa isso? A pessoa chega e acha que pode sentar na janela. Calma, cara. Vai devagar. Tem gente que já está 15 anos lá dentro, 10 anos, 5 anos. Vai devagarzinho. Deixa as pessoas te puxarem para esse lugar. Autoridade. A autoridade não é uma coisa que você quer e tem. A autoridade você recebe quando Deus diz que você pode ter. Amém? Então, eu falei esses dias para o Guilherme, a gente conversando, eu falo, sabe por que a gente não pode sonegar imposto? Por que um crente não pode sonegar imposto? Porque tu vai ganhar o dinheiro do imposto, mas tu vai perder o direito da nação. Tu vai perder o direito de governar a tua nação. Tu vai perder o direito de todas as frutas, verduras e tudo que é feito na tua nação. Por quê? Porque existe um Estado brasileiro. E tu tem que dar tributo a esse Estado. Você está entendendo? A autoridade, por que eu não sonego? Pelo menos eu tento não sonegar, né? Eu não sei se talvez eu sonego sem saber, mas porque é tanto imposto que, pelo amor de Deus. Mas a questão é que a gente tem direito sobre as coisas. Aí o cara quer militar contra a corrupção, aí fala mal de todos os políticos corruptos, mas é igual, porque sonega. Porque bota na fila do deficiente, não é do cadeirante, do idoso. Você está entendendo? Não tem autoridade para lidar contra a corrupção aquele que é corrupto. Então a vara de Arão, irmãos, é isso. Ela revela, presta atenção nisso, a autoridade de Deus sobre a pessoa. Quando a pessoa se envolve com Deus, ela recebe a autorização de ser como Deus. Desde que ela tenha as tábuas, a arca da aliança dentro dela, com as tábuas, com o maná
e então a vara. Então, as tábuas, ela fala da adoração. Eu adoro a Deus. Eu me prostro diante da bondade dele. O maná fala da comunhão com Deus e com os homens. Eu tenho comunhão genuína. Não é uma aparência de, o pastor é bonzinho. Não, ele é verdadeiro. Ele tem comunhão com Deus e com os homens. E a vara, a revelação de Deus. Então, tudo começa na adoração quando a gente reverencia a Deus. Misericórdia. Depois disso, a gente passa para a comunhão, que é uma nutrição com a presença de Deus. E depois a gente termina na revelação da vontade e do propósito de Deus, que é a vara florescida, que é onde a luz de Deus ilumina. Entendeu? Aí as pessoas perguntam, pastor, mas como eu acho o propósito de Deus para a minha vida? Adoração, comunhão, revelação. Primeiro tu adora, depois tu tem comunhão, e depois a vara floresce e tu tem revelação do poder de Deus. E isso tudo está onde? Dentro de ti. E quando você adora, quando você comunga e quando você tem a revelação, o que que você recebe? Autoridade. Por isso que tem homens que falam que tu fica, cara, é forte o que esse cara está falando. Quando as pessoas viam Jesus falando, eles falavam assim, esse homem fala com muita autoridade. Por quê? Porque ele tem adoração, tem comunhão e tem revelação do Pai. Não é um faz de conta. Ele vê. Amém? Esse é o lugar no Santo dos Santos. É quando você começa a descobrir a potência que está dentro de você. Não porque você é bom. Não porque saia daqui hoje motivado, porque você pode, é só focar. Não, cara. É porque Jesus habita aí dentro. Porque senão amanhã tu vai fraquejar e vai desistir. Então o teu negócio é se relacionar com Ele. É Ele que faz tu adorar. É Ele que faz tu ter comunhão. E é Ele que faz tu ter revelação. E isso vai fazer de ti um homem de autoridade na terra. Porque tu vai saber de onde tu veio, tu vai saber para onde tu vai. Tu vai saber pelo que tu luta. Tu vai viver segundo o amor de Deus. Mas como é que eu descubro isso, pastor? Pisa. Pega a palavra de Deus e come. Busca a Deus todos os dias. Eu me revelarei para aqueles que me buscam de todo o coração. Não adianta só vir no culto. Vai comer o maná na tua casa. Muda a tua rotina. Muda os teus hábitos. Começa a buscar a Deus de um jeito que tu nunca buscou. Antes que tu morra de preferência. Amém? Antes que tu morra de preferência. Porque Deus ele quer te levar para um lugar mais fundo, onde tua mente fica iluminada, aonde você começa a ver o que tu nunca viu, viver o que você nunca viveu. Então a tua alegria, irmãos, na África, a alegria é ter um prato de arroz, aqui a alegria é ter uma faculdade, uma casa e ter filho. Sempre a alegria do homem, quando pautado nas coisas, nunca vai ser saciada. Começa a olhar para dentro de ti e ver o ouro, o maná de ouro que está dentro do teu coração. A arca da aliança que está dentro do teu coração. E tu vai perceber que tudo vai começar a brilhar, tudo vai começar a te dar alegria. Sabe, você vai acordar de manhã e tu vai ver o sol, tu vai se alegrar com aquele sol gostoso. Tu vai se acordar de manhã e tu vai ver a chuva, e tu vai se agradar com o barulho que cai, com o cheiro de terra. Por quê? Porque algo em ti está brilhando, está em sincronia, em sintonia, em harmonia com aquilo que é celestial. Amém?